Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? E aí, dúvidas ainda sobre como escolher os testes para avaliação psicossocial? Então vamos lá, vou dar dicas para vocês. Não esperem que eu diga para vocês quais os testes que vocês devem usar, não acho isso legal. Quem já me ouviu em sala de aula sabe que o que eu penso sobre isso. O teste, gente, é uma ferramenta científica que nos assessora fortemente no momento de tomar uma decisão sobre um apto ou um inapto. É uma ferramenta que são ferramentas, porque não é só uma, que devem ser escolhidas de acordo com o quanto a gente confia no resultado dela, o quanto aquele resultado vai poder ser bem compreendido pelo psicólogo para ser usado de uma forma adequada. Eu vejo pessoas que olham muito superficialmente para o resultado de um teste, pensam que entendem de uma forma que não dá um aprofundamento necessário. Eu vejo as pessoas falarem que vão corrigir teste. Sério? A gente não vai corrigir teste, gente. A gente vai interpretar teste. E para que um teste seja devidamente interpretado, é fundamental que a gente conheça a fundo exatamente tudo o que ele se propõe a avaliar, a amplitude e a profundidade daquela análise e, sobretudo, o que de fato significa aqueles conceitos para o autor do teste. Se eu estou avaliando, por exemplo, vamos lá, estresse, eu tenho que saber o que aquela autora ou aquele autor entendem por estresse. Eu não posso me basear no meu conceito porque já começa uma interpretação errada do resultado do teste. Então, o teste é maravilhoso, é necessário, é fundamental, mas precisa ser bem empregado, certo? Então, partam disso. Eu não vou dizer os testes e eu vou dizer sim os critérios que vocês devem usar e a maneira como vocês devem olhar para eles, para que vocês cheguem no resultado de uma avaliação psicossocial com segurança, com fidedignidade. O compromisso é imenso, vocês já sabem disso. Então vamos lá, a gente tem 3 áreas para avaliar através de testes. A gente avalia a cognição, a gente avalia a personalidade, obviamente, e a gente avalia estresse. Essas 3 áreas são as que os testes podem nos assessorar bastante para se chegar à conclusão de uma avaliação psicossocial. Quando eu falo de testes para avaliar a cognição, eu não estou me referindo a testes de raciocínio ou de inteligência. O que eu acho bem mais importante que isso é avaliar as atenções. Pessoalmente, eu não uso testes de raciocínio e de inteligência, não entendo que isso seja algo relevante, é uma posição muito pessoal minha. Mas uso as 3 atenções, avalio sempre as 3 atenções. Eu me refiro à atenção concentrada, à atenção alternada e à atenção difusa. Eu não espero que o avaliado se saia bem nos 3, mas eu espero sim que ele se saia bem naquele teste de atenção, naquela atenção necessária para o tipo de risco que ele vai enfrentar. Né? Alguns casos, as pessoas precisam ter uma atenção difusa, elas precisam estar atentas a vários pontos, a vários aspectos, a várias áreas, a várias situações ao mesmo tempo. Em outras situações, elas precisam focar em um único ponto. Então, dependendo do que é necessário em razão da natureza da tarefa, eu vou esperar então que ele tenha uma atenção mais desenvolvida num determinado estilo ou no outro. Então, cognição, eu me refiro a isso. A personalidade, a gente tem que ter testes projetivos e expressivos, né? Vocês até podem usar inventários e questionários livremente, sem nenhum problema. Lembrem que na psicossocial a gente não está avaliando competências comportamentais. Não vai nos trazer a resposta que a gente precisa. A gente tem que ir mais a fundo nessa análise. Portanto, o que a gente vai estar avaliando sim a estrutura da personalidade. Então, inventários que abordem neuroticismo, vulnerabilidade, depressão, passividade, todas essas questões estruturais da personalidade são muito bem-vindos. Né? Então, a gente precisa dos projetivos, precisa dos expressivos, para que a gente tenha um embasamento mais seguro sobre a resposta que a gente está buscando, certo? É óbvio, vamos perguntar do palográfico. Como não, né? Como não usar o palográfico? Ele é extremamente prático, fidedigno, ele é consistente, ele pode ser aplicável em todas as populações, né? Desde as pessoas com dificuldades de desenvolvimento, né? Que não são alfabetizados, enfim,
até pessoas com todas as qualificações que vocês quiserem. Então, o PALO é um teste muito amplo e é muito bem-vindo, né? Então, sem dúvida, esse é um que eu cito porque é praticamente óbvio que a gente precisa dele. A versão informatizada nos ajuda muito, porque vamos lembrar que a psicossocial é uma avaliação feita em grande escala, né? Não é pouca gente que se avalia, é um número grande de colaboradores, de profissionais, então a gente precisa de ferramentas que sejam realmente práticas, viáveis para a realidade que se tem. E ainda, por fim, eu falei da área de estresse, de avaliar estresse através dos testes, né? Então, sim, a gente tem testes que vão avaliar vulnerabilidade ao estresse, a gente tem testes que vão avaliar sintomas de estresse. Então, dependendo da situação, se a gente sabe que existe uma condição de estresse mais avançada, a gente precisa saber dos sintomas que essa pessoa está apresentando, fisiológicos, psicológicos, em que nível de comprometimento ela está. Então, talvez usar os 2 testes de estresse possa ser interessante. Então, assim, essas são as 3 áreas, certo? Bem importante, conhecer o tipo de risco que essa pessoa vai se expor antes de escolher os testes, né? Porque, por exemplo, se ela vai se expor a um ambiente onde ela precisa estar atenta a várias áreas, eu vou dar mais atenção ao teste de atenção dividida. Então, quando eu sei o tipo de risco, quando eu sei o tipo de ambiente, eu sei também como é que eu devo olhar para o teste, como eu devo entender o resultado dele. É importante saber a idade e escolaridade dos avaliados, né? Porque se eu tenho pessoas com acima de 60, 70 anos, os testes expressivos vão ter um comprometimento maior, vai ser mais complicado. Né? Elas já começaram a ter algum tipo de perda neurológica, consequentemente o resultado dos testes não são os mesmos, né? A gente precisa ter cuidado com isso. Objetivo da avaliação, porque pode ser uma seleção, né, um admissional, pode ser um periódico, pode ser alguém que está retornando de um afastamento, então dependendo do objetivo da avaliação, muda o tipo de teste. É importante sempre lembrar que sejam ferramentas rápidas, práticas, informatizadas, né, e acima de tudo fidedignas e validadas pelo conselho. Não abram mão disso jamais. A gente tem que ver o tempo que a gente vai ter disponível para aplicar testes, não adianta fazer uma mega bateria, que não vai nos dar a condição de tempo de aplicar tudo aquilo. Então, acho que fazer uma avaliação com 1 ou 2 testes é superficial, é raso, mas também compor uma bateria de 10, 12 testes, além de ser muito caro, não faz o menor sentido. E é isso, eu acho que esses são os pontos principais, os critérios que vocês devem ter ao olhar na hora de escolher testes, certo? São dicas que já vai ajudar bastante vocês a pensar sobre isso. Mas para quem ainda não sabe como fazer avaliação psicossocial, para quem ainda está só preocupado em saber quais os testes que eu devo usar, gente, vão em frente, saiam da vala comum. Não é tão simples assim fazer uma avaliação psicossocial, não é só escolher teste, é preciso saber o que avaliar. É preciso saber como avaliar, é preciso saber qual o foco. Meu próximo vídeo para vocês vai ser para falar sobre entrevista. Mas lembrem, eu não vou ensinar, eu vou dar dicas. Querem aprender? Venham para o curso. Vai ter curso online agora em fevereiro, vai ter cursos por várias capitais, por várias cidades do Brasil, em datas diferentes. O livro, aquele, ó, para quem ainda não leu, o livro traz uma fundamentação bem legal para quem quer começar nessa área, para quem quer entender o foco. Esse livro fala o que é avaliação psicossocial e o que avaliar. Então, esse aqui também ajuda vocês a entender melhor e, de novo, usem os testes sabendo o que vocês estão querendo avaliar. E lembrem que vocês não vão corrigir testes, vocês vão interpretar testes, ok? A gente se fala de novo qualquer hora dessas. Um beijão grande e até mais.